Glória a Deus. Amém. Legal, vamos lá. Quero falar com vocês sobre um assunto muito assim, interessante, chamado prioridades. É algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. É algo que tem ardido no meu coração. E eu entendo que quando nós sabemos colocar as prioridades, fazer as coisas certas no momento certo, nós logramos êxito, logramos vitória em tudo aquilo que nós empreendemos a fazer. Quando nós não sabemos priorizar algumas coisas, você acaba cometendo algumas ações das quais você tem que depois ficar corrigindo. Aquela ação de sempre estar corrigindo algo, isso não é legal, tá bom? Então, quando nós falamos em prioridade, principalmente olhando para a Bíblia, eu entendo que tem uma lente que o Senhor Jesus nos dá, pela qual nós devemos olhar a vida e acertar priorizando aquilo que não é, aquilo que é prioritário. Valorizando aquilo que deve ser valorizado e desprezando aquilo que deve ser desprezado. Isso é muito claro para mim. Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito que dos textos bíblicos que as pessoas conhecem naturalmente, este seja um dos que as pessoas mais conhecem. Um outro que conhece bastante sei lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Outro, João 14,1. Outro, Salmo 23. E outro, Mateus 6,33. Você tem que saber Mateus 6,33 da mesma maneira que você sabe, por exemplo, o seu número de CPF, o seu número de celular, o endereço onde você mora. São coisas que você não esquece. O número do CPF você tem que lembrar constantemente. O endereço que você mora, senão você vai se perder. E o número do celular, porque querendo ou não, você vai ter que repassar para alguém em determinado momento. Você sabe aquele número, é um negócio que você usa constantemente. Tá bom? Então, Mateus 6,33 foi o momento que Jesus parou e falou de diversos assuntos dos quais eram muito importantes. Assuntos que eram, eu diria, prioritários na vida de qualquer pessoa. Mas Jesus então parou e falou: olha, eu quero falar para vocês de um assunto que é mais prioritário ainda, que é mais capacitado ainda, que é melhor ainda. E é justamente esse aqui, olha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós aprendermos em todo o sermão da montanha, em toda a Bíblia, se nós aprendermos e praticarmos esse versículo, eu diria que nós já estaríamos bem encaminhados na vida. De verdade, assim, você tinha tudo para acertar. Então, Jesus ele advertiu, por exemplo, sobre um tipo de ansiedade que haveria de ser cada vez mais intensa na vida das pessoas, no mundo. Quando Jesus falou isso naquela época, talvez não fosse tão forte quanto é hoje. Hoje é muito mais forte, entendeu? E essa ansiedade que Jesus falou, ela necessariamente não significa um transtorno psíquico. Nessa ansiedade clínica, é algo mais comum às pessoas de maneira geral, tá certo? E que, se não for devidamente controlada, é algo que vai agir contra a sua fé. E nessa luta, se não estiver equilibrado, ela acaba vencendo a sua fé. O que é essa ansiedade que Jesus falou? Que não é uma ansiedade clínica. É a preocupação com o presente e a preocupação com o futuro. Então, Jesus ele foi tão enfático. Algumas coisas na Bíblia são recomendações. Jesus recomenda. Por exemplo, Jesus não nos ensina, a Bíblia não nos ensina a como ser felizes. A Bíblia nos mostra e nos ensina como que as pessoas felizes vivem. Aí, a partir daí, você aplica na sua vida. Mas outros textos da Bíblia são ordens. E esse daqui é uma delas. Assim, é uma proibição. Tá certo? Jesus falou assim, olha, não andeis preocupado, versículo 25. Não andeis preocupado com a própria vida. Não andeis preocupado com a própria vida. Quanto ao que haveis de comer,
quanto ao que é a vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Eu sei que... E Jesus falava essas coisas para pessoas pobres. Você falar isso para uma pessoa rica, não se preocupe com... Minha geladeira está cheia. Eu nem preciso ir no supermercado, eu agora uso o aplicativo. Os caras entregam aqui na minha porta. Eu só compro na rede X que o produto é selecionado. Não, Jesus falou para pessoas que eram pessoas pobres. Pessoas que tinham necessidades básicas, fundamentais, que era a necessidade de alimentação, de vestimento. Então Jesus falou, olha, não, é uma proibição. Não se preocupe com isso. É uma proibição, tá certo? E assim, dificilmente vai encontrar na Bíblia uma proibição tão forte, uma advertência tão forte e tão ampla de Jesus aos seus discípulos, assim, aplicada de maneira tão intensa, tá certo? E contra a qual ele colocou o maior número de argumentos, munindo as pessoas de chaves para que elas não entrassem nessa celeuma dessa preocupação, tá certo? Que é exatamente esse local aonde a pessoa coloca o seu coração, se ele está confiando ou não que Deus está no controle. E quando Jesus falava dessa preocupação, dessa ansiedade, ele estava dizendo o seguinte, olha, se vocês se ocuparem com isso, vocês estão entendendo, vocês estão transmitindo uma lição para mim que eu não estou no controle. O problema, então, não é a preocupação em si, não é a ansiedade em si, é a mensagem que eu passo com ela a quem está me vendo, a quem está me observando, tá certo? Jesus insiste muito nisso, e ele dá, então, algumas razões pelas quais nós não podemos e não devemos, algumas razões pelas quais nós precisamos obedecer aquilo que ele nos fala. E ele foi muito enfático quando ele fala, olha, versículo 25, não é a vida, não é o alimento e o corpo mais importante, não é a vida mais importante do que o alimento, não é a vestimenta mais importante do que o corpo, não é isso assim, isso não é mais importante do que a roupa, ou seja, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Essa é uma razão clara, assim, não se preocupem, porque a vida vale mais do que a roupa que você veste e o corpo vale mais do que o alimento que você come. Esses dias eu tive uma experiência não legal com um colega meu. Esse colega ele veio a óbito num acidente. E fizeram a perícia, fizeram todo o trabalho pericial, criminal, e recolheram o corpo dele. E quando recolheram o corpo dele, recolheram os pertences que ele tinha. Entregaram para nós os pertences deles que estavam com ele. Uma aliança, que era de ouro, uma carteira com alguns reais dentro, e documentos pessoais, e um relógio. As roupas, não, porque as roupas estavam sujas de sangue. O relógio, alguém poderia usar. A carteira, a esposa ia precisar porque tinha que ver a documentação do marido. O dinheiro que estava lá dentro, seja qual for o valor, para ele não tinha mais sentido. A aliança não tinha mais sentido, o relógio também não tinha mais sentido. Eu olhei para aqueles objetos e falei, meu Deus, a vida do meu amigo está se resumindo a esses objetos. Gente, foi tão forte essa experiência, porque hoje, quando meu pai morreu, no dia anterior eu conversei bastante com ele pelo telefone. Bastante assim, de jogar a conversa fora. Depois que ele morreu, por várias vezes, eu quis pegar o telefone e ligar para ele. Era tão fácil falar com ele, ele morava em outro estado, em outro lugar. Eu queria... A mãe desse colega, por algumas vezes, a mesa dele de trabalho era do lado da minha. O meu número de telefone era um número diferente do dele, era só o final. O meu era 1 e o dele era 2, era numa sequência. Ela ligava no número dele, a mãe entrou numa depressão muito grande. Ela ligava no número dele para falar com ele, ele já tendo falecido.
E quando eu atendia, puxava a ligação para o meu número, quando eu atendia, que eu ouvia a voz dela, ela chamava o nome do filho, eu respirava, dizia: tudo bem, sou eu, seu filho não está mais aqui. Sim. A vida vale mais do que a roupa que eu visto. O corpo vale mais do que o alimento que eu como. Isso é notório. Então Jesus usou ainda uma outra justificativa muito clara. Na sequência, ele fala: olha, pode passar, minha filha, por favor. Versículo 26. Olhem para as aves do céu. Olhem para os lírios do campo. Eu estou morto de preocupado com a conta que eu tenho que pagar amanhã. No momento de grande tribulação na vida de um profeta, o profeta Elias, Deus usou um corvo. E lá em Israel tem muito corvo. Deus usou um corvo, que é um animal carnívoro, para ir levar carne para um profeta que estava em dificuldade. Jesus falou: olha para as aves do céu. Lá de vez em quando, lá em casa, apareciam os ninhos de algumas aves. E eu observo aquela casinha tão modesta que elas criam com os próprios bicos, né? E daqui a pouquinho, elas põem ali alguns ovinhos, e daqui a pouquinho sai uma pequena avezinha dali e segue a vida. E todos os dias de manhã, às 5 horas da manhã, a hora que a Nai já está dando aula, né, Nai? Às 5 horas da manhã, elas acordam alegremente e começam a cantar para um dia que pode ser o dia da morte delas. Não tem problema não. Estão felizes da vida. De vez em quando eu vejo elas encostando ali perto da piscina para tomar água. E fico olhando assim que elas multiplicam e elas vivem. Jesus falou: olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo, que eles existem hoje, amanhã já não existem mais. E nós aprendemos muito quando olhamos como Deus cuida das coisas. A terceira justificativa que nós temos, deixa eu ver se está nesse versículo. Pode passar o próximo, filho, 27. Qual de vocês, o mais sábio entre vós, o mais poderoso entre vós, poderá, com seus cuidados, com seu conhecimento, com a sua técnica, acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? Pastor, eu sei, eu tenho o pessoal que é fit aí, a Nai Fit, né? O Rick Trainer, o pessoal que é mais fit. Eu sei que praticar exercício, né, Ronaldo? Andar de bicicleta, eu sei que prolonga o bem-estar, nos faz viver melhor. Mas eu garanto para vocês o seguinte: eles não conseguem, mesmo usando todas as técnicas, mesmo dando todo dia de manhã na beira-mar, né, Isabel? Não consegue acrescentar um dia à sua vida. Eu até soube de histórias, eu acho que foi você mesmo que contou, Ricardo, que amigo seu, atletas preparados, pegaram Covid e não suportaram. Outros não tão preparados, pegaram Covid e suportaram. Nós não podemos. Entenda isso, você não pode acrescentar nenhum dia a mais na sua existência, nenhum dia. Conta a história, né? Minha mãe era uma mulher de muitas histórias. Ela contou uma história que eu era criança, eu tinha alguns aninhos, mas eu nunca esqueci dessa história. Que a morte veio pegar uma pessoa. O cara soube, olha, ela ia pegar uma pessoa, o cara ficou: não, pelo amor de Deus, não tenha misericórdia, não tenho um filho para criar, não, tá bom, estou comovida, vivam um tempo aí, depois venham lhe buscar dia tal. E aquele homem ficou sabendo o dia que a morte vinha buscar ele. Então, no dia que a morte ia chegar, meu irmão, ele era careca, colocou uma peruca, trocou de roupa, mudou de endereço, beleza, estava irreconhecível.
A morte chegou, você viu fulano tal? Não, você viu? Não, você viu. Chegou nele, você viu fulano tal? A pau não vi não. Já que eu não achei ele, serve você mesmo. Morreu do mesmo jeito. Já que eu não achei ele, vai você mesmo. Morreu do mesmo jeito. Sabe, a gente não consegue acrescentar nada na nossa vida, por mais que nós tenhamos, assim... Salmo 39, versículo 5. Coloca para mim, Salmo 39, 5. Assim, a vida de um homem, ela é... Por mais que nós cresçamos, que nós cheguemos à estatura grande, como esses meninos hoje são grandões, tudo. Salmo 39, 5 diz o seguinte, olha... Eis que fizeste meus dias larguras de palmo. Quantos anos eu tenho? Alguns palmozinhos. Não é nada. E o que Jesus falou? Olha, você não consegue. Um côvado, assim, a medida mais popular de um côvado, é em torno de 45 centímetros. Então, Jesus falou, olha, você não consegue acrescentar na sua vida nem mais um palmo. Nada. Diga amém. Diga glória a Deus. O quarto motivo pelo qual Jesus falou, olha, versículo 32. Porque todas essas coisas que vocês buscam, que vocês brigam, que vocês imploram, choram, desesperam, porque todas essas coisas os gentios, os pagãos, tratam de obter. Os pagãos, os gentios, as pessoas que não têm Deus, brigam insistentemente todos os dias para obter essas coisas das quais vocês estão preocupados, ansiosos. Todos eles procuram. A preocupação com as coisas do mundo é um pecado pagão, que não condiz com aquele que é cristão, que conhece Jesus Cristo. Os gentios, de modo geral, buscam essas coisas, os ímpios buscam essas coisas, tá certo? E por causa disso eles vivem uma vida toda cheia de problemas, ganham dinheiro, mas não conseguem gastar, têm esposas maravilhosas, mas não conseguem usufruir, têm carros formidáveis, mas eles conseguem as coisas, mas não conseguem a vida, e isso é ruim, tá certo? É uma vergonha para nós cristãos edificarmos, que conhecemos princípios tão nobres, edificarmos a nossa vida baseado nessa busca incessante por coisas que se perecem, e não é legal. Quinta justificativa pela qual Jesus falou para nós não nos preocuparmos, não vivemos ansiosos. Pode passar. Aliás, aí mesmo, pode passar. Pois o vosso Pai Celeste sabe que de todas essas coisas vocês procuram. Vocês precisam delas. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. Deus não é alguém que... O homem se parece com Deus. Lucianozinho Júnior, pequenininho, o Juninho do Juninho, é o... o pequenininho. Samuel. Samuel chega no papai Luciano e fala, pai, eu quero que você me dê isso. O que o senhor acha disso? Na verdade, até mesmo antes do Lucianozinho, do Samuelzinho pedir, o pai já sabe o que ele precisa. Deus está atento a todos os seus filhos. Então, a gente não deve se preocupar com essas coisas, porque eu sei que o meu pai conhece as minhas necessidades. Eu sei que ele não vai deixar eu perecer nesse mar de dúvidas e de busca incessante por coisas que não acrescerão nada à minha vida. E o sexto motivo, que é o que eu quero ministrar com você, é exatamente esse. Versículo 33. Ou seja, não se preocupem, nem não andem ansiosos por causa disso. Mas, versículo 33, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu sei que vocês precisam disso,
Eu sei que isso é importante para vocês. Eu sei que é algo que vocês necessitam. Entretanto, priorizem. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Coloquem o reino de Deus como a coisa mais importante a qual você deve buscar. Sabe, primar pela busca do reino de Deus, tomando como secundárias as demais coisas, as demais necessidades, é uma indicação principalmente de maturidade. Bebês pequenos, quanto menores, mais necessitados são de comida, da mãe, ali do peito da mãe. Depois de um alimento mais sólido. Depois, quando começam, eles têm outras necessidades. Então, quanto mais infantil nós formos, mais nós vamos buscar coisas perecíveis, coisas que não nos nutrem, coisas que nos fazem perder o sentido da vida. Quanto mais, então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, acima de tudo, é uma prova de maturidade cristã. Buscar o reino de Deus e sua justiça representa um equilíbrio para enfrentar as mais difíceis situações que a vida vai lhe propiciar. Agora entenda bem, assim, o Senhor usa uma palavra muito legal, a palavra buscar, presta atenção. Eu estou andando e, nossa, que legal, olha, achei o reino de Deus, meu Pai Celestial, vou seguir o reino de Deus. O texto não diz assim. Ao contrário, o texto fala de algo mais ou menos o seguinte, suponhamos. O texto fala mais ou menos o seguinte, meu Pai, fala de busca. Se eu busco, logo é algo que não está à vista, não está visível de primeiro plano. Eu preciso encontrar o reino de Deus. Você viu o reino de Deus por aí? Como é que faz para seguir esse negócio? Você pode me ensinar a seguir no reino de Deus? Você me ensina a cantar, você me ensina a louvar, me ensina a pregar, você me ensina a evangelizar. O que me ensina? Eu quero encontrar o reino de Deus. Olha, o reino de Deus está numa campanha de jejum e oração. Aonde está o reino de Deus? Estaria no mensagem, onde que está o reino de Deus? Eu preciso encontrar o reino de Deus. Onde que está? Será que o reino de Deus? Onde eu estou? Achei! Achei o reino de Deus! Essa busca no reino... Linda essa planta, esse negócio aqui. Essa busca do reino de Deus fala de uma atitude de procura. Não é algo que você vai encontrar. Achei, que lindo, maravilhoso. Não é assim. Muitas vezes você vai bater numa porta e não vai encontrar. Você vai bater noutra e não vai encontrar. Você vai procurar um professor e não vai ter. Você vai procurar alguém e não vai ter. Por isso que eu acho legal o trabalho que os meninos fazem, que vai implantar também com os adultos. O trabalho de discipulado para facilitar a pessoa a encontrar o reino de Deus. Para facilitar ela primar pelo reino de Deus. Então, essa busca fala de algo que você vai procurar, a palavra certa é procurar diligentemente. Esse negócio é legal. O celular perdeu. Não sei cadê meu celular. Vou fazer propaganda aqui. Cadê meu celular? Achei! Eu perco muito no celular. O relógio perco menos, mas... Assim, fala de uma busca, de uma procura, não vai encontrar de qualquer maneira. Você entende como é diferente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Jesus, ele nos preveniu que nós teríamos muitas tribulações no mundo. Mas ele também nos preveniu que nós deveríamos ter bom ânimo, porque uma vez que nós procuramos o reino de Deus, nós estamos encontrando uma solução que vai nos propiciar muitas coisas boas. Então, como é que eu encontro esse reino? Como é que eu busco? Como é que eu priorizo o reino de Deus? Pastor, o senhor falou para priorizar o reino de Deus, a sua justiça, mas como é que eu priorizo? Primeira coisa, João 1,35, assim,
você tem que vir e ver. Você tem que vir e ver. Quando nós vimos e vemos, tudo se transforma. João 1:35 até o 42 conta a história de Jesus quando chamou os discípulos. Ele falou o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. João aqui, o João, o que batizava. E observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então, Jesus voltou e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde está hospedado? Jesus disse: vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram ali com ele, aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou o seu próprio irmão, Simão, e lhe disse: encontramos o Messias. E ele o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Cefas quer dizer pedra. Sabe por que nós não priorizamos o reino de Deus? Que a gente não quer ver. A gente não quer se envolver. A responsabilidade é sua, não é minha. Eu não tenho responsabilidade. Sabe, aqueles discípulos, possivelmente eram André e Simão, os primeiros, André e Simão Pedro, os primeiros discípulos de Jesus. Eles foram ver aonde Jesus morava. E eles nunca mais largaram Jesus. Pedro se tornou um dos homens mais exemplares, mais formidáveis de todo o cristianismo. André se tornou um dos grandes evangelistas do cristianismo. Eram 2 irmãos. Foram e viram. Quando nós vimos e vemos o que Deus tem para nós, tudo se transforma. Então, pela falta de vista, pela falta de ir, nós acabamos perdendo os propósitos e os projetos de Deus. Uma das grandes investidas que o inimigo vai fazer contra a nossa vida é para nos impedir de vir e ver o que Deus tem para nós. É por isso que às vezes você chega atrasado no culto. É por isso que às vezes não vem na igreja. É por isso que tem dificuldade de ler a Bíblia. É por isso que tem dificuldade de se concentrar em algo. É por isso que se perde. Oi. Troca para mim, por favor, meu filho. Tá caindo a bateria aqui. É por isso que se perde alguma vez. Por quê? Porque se perde em vir. Se perde em ver. Então, quando nós vemos o que o Senhor faz, quando nós sabemos o que Ele pode fazer conosco, a nossa proximidade com Ele é muito maior. Agora, quando nós nos negamos a vir, quando nós negamos a ver, eu não tenho como desejar aquilo que eu não vejo. Eu só desejo aquilo que eu vejo. Eu não tenho como seguir aquilo que eu não conheço. Eu só tenho como seguir aquilo que eu conheço. Então, onde é que o diabo vai investir? Não deixando você ver. Não deixando você perceber o que Deus tem para você. Quando vamos até o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. E esse encontro é o que propicia um ambiente certo para nós seguirmos Ele, porque Ele vem ao encontro daquilo que a nossa alma mais anseia. Os discípulos eram pescadores de peixes. Jesus seguiu aquele discípulo: olha, vocês serão pescadores de homens. Olha como mudou o ambiente. Eles queriam ser grandes. Jesus falou: vocês serão grandes. Para ressuscitar Lázaro, João 11:34. Para ressuscitar Lázaro, Jesus precisou ir e ver aonde ele estava. Senhor, onde vocês puseram ele, o corpo? Jesus falou: venham. A pessoa disse: Senhor, vem e vê. Quando Jesus foi e se dirigiu até o túmulo de Lázaro, ele poderia ter dado uma ordem de onde ele estava, mas tem coisas que para priorizar você precisa ver. Jesus foi lá no túmulo onde Lázaro estava e deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. Jesus foi e viu. Para saber o que iria acontecer após a abertura do quarto e do segundo selo,
Do segundo e do quarto selo, João foi e viu, Apocalipse 6:3, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo, vem e vê. João 6:7, Apocalipse 6:7, e havendo aberto o quarto selo, ouviu a voz do animal que dizia, vem e vê. Se João não tivesse parado para olhar, para seguir, para ir ver, ele não tinha como nos decifrar o que foi decifrado em Apocalipse, porque ele se negou a ver o que Deus tinha para ele. Para conhecer Natanael, para conhecer Jesus de perto, Natanael precisou ir ver. João 1,46. Disse-lhe Natanael, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Filipe disse, rapaz, vem e veja com seus olhos. Tire as suas conclusões. E Natanael foi e viu Jesus. Ele se locomoveu até Jesus. E nunca mais o largou, porque ele viu com seus próprios olhos. Para saber o que estava por vir, João teve de atender o chamado de subir. Apocalipse 6:1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, vem e vê. Se eu não quero ver, você não tem como priorizar, você não tem como escrever. Eu não quero ouvir, você não tem como. Eu não quero ir, você não tem como. Só consegue fazer isso se você for ligado, se você for e ver, se você for e ver. Então, assim, para você priorizar algo, eu queria que você tivesse isso muito claro na sua mente. Você precisa ter contato. Você precisa conhecer a verdade que Deus tem para a sua vida. Precisa ser muito claro na sua vida o que Deus tem para fazer. Os planos, os propósitos, os projetos, o que a palavra revela, qual é o futuro que Ele tem para nós. Vem e veja, não fica longe não. Às vezes a gente fica distante, vem para perto. Segunda coisa que é interessante para nós priorizarmos o reino de Deus, é nós tirarmos do nosso vocabulário as desculpas. Lucas 14, Jesus conta uma parábola, Lucas 14:15. Jesus conta uma parábola que... Lucas 14:15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou, certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima hora do início da ceia, enviou os seus servos para anunciar aos que haviam sido convidados, vinde, eis que tudo está preparado para vós. Aí Jesus menciona 3 grupos de pessoas especialistas em dar desculpas para não se envolver no reino de Deus. Primeiro grupo, o grupo das pessoas que têm posses. Lucas 14:18.
Lá aqui, mandei uma mensagem para a pessoa, falou, eu quero um desconto de tantos por cento. Pastor, ele não deu não. Vai dar o desconto. Pastor, eu só vou fazer 3 cadeiras. Eu falei, você vai fazer 5, senão vai passar muito tempo estudando, não dá certo não. A gente perde a vontade, né? Fazer uma cadeirinha por semestre, você perde a vontade, não dá certo não. Resultado, naquela mesma tarde, a Gabi recebeu o desconto, e no outro dia foi, Gabi, no outro dia eu já estava matriculado. Diga glória a Deus. Não sei que invejoso não, diga glória a Deus. Olha, outro exemplo da Rachel, bem que, legal. Pastor, Rachel, cadê a sua faculdade? Pastor, eu não está dando certo, você vai estudar na faculdade tal. Vai lá que você vai ter um desconto. Rachel, quanto é que você paga na sua faculdade hoje? Quanto? Nada. E não tinha condição de estudar pagando. O que Deus fez? Foi liberada a palavra profética, mas na célula, cadê a célula? Tem célula, tem discípulo, tem gente na cobertura dela. A Rachel teve um problema na família dela esses dias com o pai dela. Ela, bem aqui no corredor, falou, pastor, meu pai está com um problema assim. Falei, misericórdia, o pai da Rachel é prioridade para mim. No outro dia eu estava lá na mesa com ele, meu amigo ele. Sabe assim, quando você prioriza o reino de Deus, a tomar por mim, eu não tenho como negar o que você me pede. Eu não tenho como. Imagina Deus, quando você prioriza, eu não tenho como negar. Tá certo? Tudo isso é importante, mas não é o mais importante. Quando você entende a importância o que está em jogo, você para de dar desculpas e assume o que? As responsabilidades. O que está em jogo? Está em jogo o seu futuro, está em jogo o seu casamento, está em jogo sua formação, está em jogo o seu ministério, está em jogo a sua saúde emocional, a sua saúde psíquica. Olha, você não faz ideia do que é casar com um marido doido, desorientado. Você não faz ideia do que é casar com uma mulher louca. Isso também está em jogo. Quando você prioriza o reino de Deus. Obrigado, meu filho. Obrigado. Tá certo? Desculpas não convencem, elas apenas afastam aqueles que querem o seu bem. E geralmente as desculpas, elas são acompanhadas de quê? De esquivas, eu não vou dizer mentira, mas de esquiva, uma forma que você tem de dizer que não dá. Tá certo? E outra coisa que eu entendo, é muito, muito legal. A gente fala muito hoje sobre propósito de vida, sobre objetivo de vida, sobre você alcançar metas, tal. Tem aulas de coach, tem tudo, tem gente ganhando muito dinheiro, 50 mil reais para ensinar você a fazer as coisas que a Bíblia ensina você a fazer. Beleza. Priorizar o reino de Deus é ter um propósito de vida. Porque todas as vezes que você quiser desviar de algo, você vai lembrar que tem uma alma lhe esperando. Esses dias uma pessoa me falou, pastor, aqui de vocês, ela está aqui hoje. Falou, pastor, quando eu penso em largar aquilo que Deus me chamou para fazer, eu retrocedo porque eu olho para os meus discípulos e vejo que eles não merecem a minha fraqueza. Eles não merecem que eu volte. Por causa deles eu continuo. Ou seja, quando você prioriza o reino de Deus, Deus estabelece propósitos para você seguir durante toda a sua vida, por todos os tempos, até que você cumpra totalmente aquilo que Ele lhe chamou para fazer. Você entende ou não? Sim ou não? Esses dias um pai me procurou na igreja, um pai falou, olha, eu preciso que os meus filhos se dediquem mais aos estudos. Legal, eu também preciso. E aqui na igreja dançando e tal, e eles não vão dar conta. Eu quero que minha filha seja médica, meu filho seja advogado. Eu falei, eu também quero. Então eu vou tirá-los e forçá-los a estudar mais. Eu falei, tudo bem, os filhos são seus, fica à vontade. Passados alguns anos dessa decisão do pai, a filha enlouqueceu,
enlouqueceu, o filho foi para as drogas, o pai virou um dependente químico, está internado, e a mãe está quase louca. O que estava em jogo? Era a formação dos filhos? Não só. Era o livramento que Deus estava dando em toda a família, mas não soube priorizar. Terceiro, que eu quero orar com você. Nós precisamos aprender algo muito importante enquanto prioridade, é aprender a entregar para receber. Gênesis 22 é uma palavra muito conhecida, assim, um texto muito legal que nós sempre lemos e sabemos também. É quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, passados esses dias de acontecimentos, Deus submeteu a Abraão à prova, convocando: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma teu Isaque, teu filho, teu único filho. Diga comigo: único filho. Diga: único filho, a quem muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e o seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No 4º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos a vós. Para muitos de nós, dar Isaque é um sacrifício. Era o único filho. Ele tinha quantos anos? Tinha uns 35, 40 anos, já era um rapazão já. Foram pelo menos 50 anos esperando ser pai. 50 anos. Depois Deus dá o rapaz para ele. Já estava com base, eu vou arredondar 35. Já estava com 35 anos que Abraão era pai. Tudo era para o herdeiro. Todas as alegrias, a promessa. Eu imagino Abraão orando, dizendo assim: Deus, obrigado, porque agora a promessa que o Senhor fez para mim, eu tenho um herdeiro, vai se cumprir no meu filho. Obrigado, meu pai. E tudo assim, Abraão priorizava Isaque muito na frente. E Deus chamou: Abraão, deixa eu te falar um negócio. Me entrega o teu filho. Sabe, para muitos de nós, entregar Isaque era um sacrifício. Para Abraão não, para Abraão era uma adoração. Ele falou: vocês fiquem aqui, eu vou com o menino lá em cima, no monte, e volto. Mas Abraão ia sacrificá-lo, Abraão não iria voltar. A prioridade de Abraão não estava em Isaque. Aliás, estava em Isaque, não mais em Deus. Entretanto, quando nós tememos o nome do Senhor, e nós vamos nos desviando das prioridades, e Deus dá uma ordem, nós não somos como Balaão, que Deus fala com argumento, Deus fala com o profeta, e mesmo assim continua desviado e morre assassinado. Nós somos como Abraão, que embora desviado um pouquinho do propósito, da prioridade, Deus fala: me dê teu Isaque, amanhã mesmo eu entrego. Era de noite. Não conto. Ei, prepara o jumento, prepara a lenha, prepara o mantimento. Eu vou fazer uma viagem. Nessa época Abraão morava em Beersheba, e de Beersheba para Jerusalém, lá no Monte Moriá, era basicamente 3 dias de viagem. Então, no 3º dia, Abraão olhou o Monte Moriá, que é onde depois foi construído o templo, e Abraão então se prepara para levar Isaque para ser sacrificado. Ou seja, quando nós tememos a Deus, que Deus nos fala em prioridade, a gente acaba entendendo o que Deus falando e agindo de acordo com o que Deus fala, porque o meu coração eu ouvia a voz do meu Senhor falando comigo: Isaque vai ser entregue. Sabe, enquanto nós estivermos indispostos a entregar Isaque, nós ficaremos somente com o que nós possuímos. Abraão, ele deu um filho, um Isaque. Vem cá, Gabriel, só para entender, rapidinho. Abraão, ele era mais velho que você, e eu também, Abraão também era mais velho que eu. Abraão levou
Presta atenção. Sacrificou, entregou um Isaac. Diga um filho. Diga um filho. Deus, depois que viu o coração de Abraão, falou: olha, Abraão, agora eu sei que você me teme. Fala o seguinte, conte as estrelas do céu. Conte, se você der conta. Conte a areia do mar. Mas eu só dei um filho para o Senhor. Eu não quero saber se você deu um filho. Eu quero saber que agora o teu coração foi aprovado. Conte, você deu um filho. Conte, se você puder contar, assim serão os teus filhos. Diga: eu sou filho de Abraão. Diga: eu sou filho de Abraão. Você entendeu como é muito maior? Abraão deu um filho, Deus deu para ele uma geração. Abraão é nada mais, nada menos do que pai. Nós temos 7 milhões de pessoas. Abraão é pai de basicamente 5 bilhões de pessoas sobre a terra. Sabe, Jesus deu a sua vida. Vem cá, Jesus. Vem cá. Olha como é interessante. Jesus deu a vida. Era Abraão. Jesus deu a vida. Abriu, morreu. Morreu, sangue derramou. Lindo esse Jesus. Sabe, Jesus deu a vida. No momento que ele estava aqui, no momento que ele estava na cruz, vem cá, Jesus, vem cá. Fica bem aqui, Jesus, fica bem aqui. Virado para frente assim. No momento que ele estava na cruz, acompanhe comigo, o soldado veio e o que saiu daqui? Diga: sangue e água. Ele morre. Deus pega aquele sangue, aquela água furada da costela daqui, formata. Quando ele ressuscita, Deus fala: eu já fiz a igreja para você. Lembra do Noé? Você lembra que há muito tempo atrás eu fiz um homem dormir lá no jardim e dei para ele uma mulher? Você lembra? Agora eu te fiz dormir também, meu filho. E eu te dei uma noiva que é tão linda, maravilhosa. Ela é formidável. Ela te adora. Ela te ouve. Eu te dei a tua igreja. Você entende ou não? Jesus deu a vida, Deus deu para ele a igreja. Sabe, Davi deu a sua adoração. Ele recebeu o trono. Paulo deu o seu conhecimento. Recebeu a posição de ser Paulo, apóstolo dos gentios. Sabe quantos judeus tem no mundo? Alguns milhões. Quantos gentios tem no mundo? Alguns bilhões. Eu sou apóstolo de bilhões. Sabe, Daniel deu a sua juventude. Ele recebeu o quê? As revelações que mudaram o mundo. José deu a sua dignidade, recebeu o quê? O trono. Mardoqueu deu a sua fidelidade, recebeu o governo e a caneta que livrou o povo de ser morto. Pedro deu o que tinha, ele recebeu um paralítico ali, olha, o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ele deu o que tinha, recebeu o quê? A unção de operar milagres em nome do Jesus Cristo de Nazaré. Quando você vem cá, isso é legal, vem cá, você está deitado aqui, vem cá. Você está enfermo, olha a unção que foi dada, deite bem aqui, deite. Você está enfermo, isso, quase morrendo, tremendo de febre, de dor, muito mal. Olha, a unção que foi dada, está muito mal mesmo, vai verdade. Segure. Olha, quando Pedro passava, aqui está a minha sombra, a sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro não tocava mais, porque Pedro deu a sua juventude, Pedro deu a sua vida, Pedro deu aquilo que ele tinha, Pedro deu o quê? O que ele tinha. Jesus deu para ele a autoridade de operar milagres tremendos, não precisava nem ordenar, apenas a sombra curava. Por que nós não temos isso? Porque nós entregamos pouco. Sabe, Timóteo era jovem, deu a sua juventude para servir no reino de Deus. Recebeu o título de... Vem cá, Timóteo. Vem cá, você.
Presta atenção. Era bonitão assim mesmo, vem cá descalço mesmo. Olha, eu faço assim para você entender, para você não ter dúvida. Ele é bonito, sim ou não? Sim ou não? Tem gente dizendo que você é feio aí, tá? Você é bonito. Olha, Timóteo deu a sua juventude. Eu gostaria muito de ter sido treinado por Paulo, por exemplo. Timóteo deu a sua juventude. Paulo treinou muitos líderes de ponta. Entretanto, Timóteo recebeu o título de ser o discípulo mais fiel. E dizer, eu recomendo a vocês, Timóteo, porque eu não tenho achado entre todos os homens alguém como Timóteo que prioriza o reino de Deus em detrimento de todas as suas necessidades. Obrigado, Timóteo. Então, sabe, a gente precisa entregar. Vamos ficar em pé, vamos. A gente precisa saber entregar. Quando eu não entrego corretamente, quando eu não sei entregar, eu perco a oportunidade de priorizar. Mateus 6,33, vamos ler juntos aqui que eu acho que a gente já consegue assimilar. Mateus 6,33, agora com mais clareza, a gente consegue entender claramente. Joyce, prepara a palavra de oferta, tá, meu filho? Claramente, vamos ler juntos, assim, vamos lá. 1, 2, 3. Você precisa de trabalho, sim. Você precisa de renda na empresa, sim. Você precisa ter filhos, sim. Você precisa ter família, sim. Você precisa, sim. Sim. Vamos ler de novo, tomando por base tudo o que você precisa. Vamos ler outra vez. Buscai. Você não está lendo? Bate no seu peito assim, diga, eu vou buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, para que aquilo que eu necessito me seja acrescentado. Diga, Deus, Ele acrescenta ao que Ele já me deu, quando eu priorizo o seu reino. Último texto que nós lemos juntos, Lucas 18, 28. Lucas 18, 28. Olha como é legal. Ao que Pedro manifestou. Eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou, com toda certeza, com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Vamos ler juntos agora, todos juntos, primeiro 28. Vamos lá? 1, 2, 3. Diga, Deus tem muito mais a me entregar quando eu priorizo o seu reino. Mas nós deixamos nossa família. O pastor falou que a prioridade é o reino e não a família. É isso mesmo? Você quer dizer, pastor, que você está ensinando que é para eu priorizar o reino e não minha família? Isso não é uma heresia? Estou dizendo a verdade. Eu não conheço uma mulher de Deus que tenha priorizado a sua casa, que não tenha perdido ela em detrimento do reino de Deus. Não tenha perdido. Eu não conheço um homem de Deus que tenha priorizado a sua família e não tenha perdido ela ao invés de ter ganhado no reino de Deus.
Mas eu conheço vários, incontáveis, que priorizaram o reino de Deus e tiveram a sua casa, sua família, suas finanças, tudo estabelecido, porque colocaram o reino de Deus na frente. Eu não vou porque meu filho, minha filha, aprenda a orar, que Deus cura aquele marido bravo. Deus converte aquele marido desconvertido, Deus converte aquela mulher desconvertida, e você vai fazer o reino de Deus. Mas nós deixamos todas as coisas, nós deixamos nossa família, deixamos nossos bens, deixamos tudo. Jesus falou com toda certeza. Diga assim, Jesus falou, sem sombra de dúvida. Diga, ele disse, com toda certeza. Diga, ele assegurou. Você crê que o que Jesus fala é verdade? Sim ou não? Eu acho que você não crê. Você crê que é verdade, sim ou não? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Ele assegurou. Ele assegurou. Não há ninguém que não tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba nessa vida, no tempo presente, muitas vezes mais. Diga, Deus tem para mim muito mais em casa, em família, quando eu priorizo o seu reino. Diga, muitas vezes mais, Deus tem para mim em casa, em família, quando eu priorizo o seu reino. Agora bata no peito, diga, e na vida futura, diga, e na vida futura, diga, eu terei a vida eterna. Quem recebe diz amém. Diga amém. Diga, é minha vida eterna. Diga, é minha vida eterna. Diga, é minha a vida eterna.